Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história chamada Uma Adociação de Celide Freitas. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, num reino bem distante chamado Vanderfur. Esse reino, muito longe daqui, morava uma rainha, a rainha Adelaide, que vivia muito sozinha. Porque, devido a uma guerra entre dois reinos, o reino de Tanacases e o reino de Vanderfur, ela perdeu o seu marido, o rei Tomás. E assim, ela passava seus dias sozinha. A rainha também não tinha filhos, e aí ela não tinha com quem compartilhar nada. Cada dia, a rainha Adelaide ficava mais triste. Carmita, a sua fiel súdita, que cuidava da rainha todos os dias, conversava com ela, mas percebia que não adiantava muito. Em uma dessas conversas, ela até perguntou: Majestade, por que a senhora não casa novamente? Mas a rainha não tinha esse desejo. Ela não queria amar ninguém de novo. E assim, ela passava seus dias, sempre triste, pelos cantos. Um dia, ela estava passeando pelo jardim do castelo, quando de repente escutou uma voz. Mas ela olhou para todos os lados e não entendia de onde aquela voz vinha. Quando ela parou para observar, tinha uma pequena borboleta que voava enquanto conversava com ela. Ela não acreditou no que via. Realmente era algo incrível, maravilhoso. Como poderia, então, uma borboleta falar? Então ela começou a conversar com a borboleta. A borboleta contou para ela que há um tempo atrás, ela não era assim uma borboleta mesmo. Ela era uma fada, isso mesmo, uma fada. E aí foi pega por um feitiço de uma bruxa, que transformou ela em uma lagarta. E assim como todas as lagartas, depois de um tempo, ela se transformou numa borboleta. E aí, ela passava os dias dela assim, passeando pelo jardim da rainha Adelaide. E assim, os dias da rainha melhoraram bastante. Ela tinha uma companhia e uma pessoa para conversar sempre com ela. Todas as manhãs, ela ia para o jardim e voltava para conversar com a borboleta. Todo mundo no castelo e no reino inteiro começou a perceber que a rainha Adelaide estava mais feliz. E assim, todas as pessoas começaram a ficar mais felizes também. No outro dia de manhã, a rainha voltou para encontrar com a borboleta, lá no seu jardim. Mas encontrou a borboleta bem triste, diferente do que costumava ser todas as manhãs. Mas, pequena borboleta, o que aconteceu com você hoje? Não está tudo bem? Não estava, não. A borboleta contou para a rainha Adelaide que uma amiga sua, que morava lá muito distante, havia falecido. Na hora do parto, ela estava tendo um bebê, que é vida, mas não aguentou. O bebê estava sendo cuidado por outras pessoas, mas a mãe dele já não estava ali por perto. Esse bebê também não tinha pai, avós, não tinha parentes para cuidar dele lá perto. A rainha Adelaide começou a ficar nervosa e bastante preocupada com a situação. O que iria acontecer com esse bebê sendo cuidado por alguém que não é da família? A rainha começou a ficar bastante nervosa e começou a perguntar onde estava a criança, onde estava esse bebê. Ela precisava fazer alguma coisa urgente. E a borboleta, um pouco receosa, não queria contar onde estava a criança. Mas por que esse mistério? Por que ela não queria contar onde estava esse bebê? A rainha Adelaide insistiu muito. E aí a borboleta resolveu falar. E o mistério se resolveu. Sabe onde o bebê estava? No reino inimigo. Isso mesmo, o reino de Tanacás, onde havia muita guerra contra o reino de Vanderfur.
As guerras não pararam desde a morte do rei. E a rainha começou a ficar pensativa. Como assim? Está no reino que é nosso inimigo, um local tão perigoso como aquele? A rainha voltou para o castelo bastante pensativa e sem saber ao certo o que fazer. Ela não sabia. Mas a única certeza que ela tinha é que ela precisava ajudar aquela criança. Só não sabia como exatamente. E aí, ela foi conversar com Carmita, a sua súdita e também melhor amiga. Ela ficou um pouco preocupada e começou a pensar: o que você faria? Carmita achou perigoso ela ir lá num reino que era tão violento que estava em guerra com o reino da Rainha Adelaide há tantos anos. Isso poderia ser extremamente perigoso para uma rainha ir até lá, viajar tão longe sozinha para salvar uma criança que ela nem conhecia. E o que ela ia fazer com essa criança? A Rainha Adelaide começou a ficar nervosa, ansiosa, não sabia o que dizer, não sabia o que falar, nem pensar. Mas ela queria fazer alguma coisa por aquele bebê. Então, ela tomou uma decisão que foi essencial e muito importante nesse momento. Ela resolveu criar a paz para os dois reinos. Ela escreveu uma carta, pegou sua carruagem e foi-se embora para o reino, para conversar com o outro rei lá. Lá, ela resolveu fazer um acordo de paz, terminar de vez com a guerra e poder, então, salvar aquele bebê. Demorou um pouco. A rainha viajou durante bastante tempo, mas no final das contas, ela conseguiu e trouxe o bebê para o reino de Vanderful. E sabe o que mais? Ela trouxe esse bebê para o reino e o transformou no novo príncipe de Vanderful. Isso mesmo, ela adotou aquele pequenino. E agora, o reino de Vanderful era um dos mais felizes de toda a redondeza. A rainha tinha agora a quem amar, o seu novo filho. Gostaram dessa história? Muito bacana, né? Tenho certeza que aí você deve ter gostado dessa aventura. Agora me conta, será que vocês conhecem algum animalzinho conselheiro igual a borboleta foi para a Rainha Adelaide? A gente sempre tem um bichinho que a gente conversa, né? Às vezes a gente pensa que eles não escutam, ou talvez a gente que não escute eles, né? Mas sabe o que é legal? Todos os animais escutam o que a gente fala. Será que você tem algum animal conselheiro aí na sua casa? Conta pra mim, que bichinho é esse que você tem aí? Será uma borboleta igual a da Rainha Adelaide? Será um cachorrinho? Um gatinho? E quais os conselhos importantes e conversas legais que você já teve com seu animalzinho? Me conta que eu quero saber dessa história, hein? Agora, aproveita e me diz, você gostou da história de hoje? Então deixa o seu comentário, fala o que você mais gostou e não esquece de me contar sobre o seu bichinho, hein? E sobre os segredos que você tem com ele. Obrigada por hoje! A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!